Bom dia, então. Estou vendo que chegou aí o Alexandre, Ricardo, Cleia. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Espero que a meditação tenha sido bem proveitosa, porque hoje, né, as instâncias que temos para hoje são um pouquinho mais profundas e vai necessitar de qualidade da mente. Então, nós estamos estudando o Dhammapada e no primeiro capítulo, que é o Yamaka Vaga, são os versos pares. Nós já vimos 10 desses versos, né? E chegamos hoje, então, ao 11º e ao 12º. Eu, como de hábito, eu vou seguir nessa versão impressa aqui, não sei qual que vocês estão seguindo, e depois nós vemos a nossa tradução atual. No 11, então, o Buda vai nos dizer: os que imaginam o essencial no inessencial veem o inessencial no essencial. Estes habitam a esfera do falso pensamento e jamais atingem a essência. O 12. Mas os que veem o essencial como essencial e o inessencial como inessencial, estes habitam a esfera do correto pensamento e atingem a essência. Então, esse é como está descrito nessa tradução do Nissinkoen, que é da Paula Zapata. Então, vocês estão vendo que, enfim, está tratando de coisas assim bem profundas, né? E vai solicitar de nós alguns conhecimentos prévios, que eu vou passar aqui rapidamente, porque, enfim, não sei se há necessidade de revermos alguns tópicos. Então, essa tradução sobre a qual eu venho trabalhando vai falar da 11ª. Aqueles que imaginam a verdade na inverdade e veem a inverdade na verdade nunca chegam à verdade, mas seguem desejos vãos, aspirações ilegítimas e visões falsas. 12ª. Aqueles que veem a verdade na verdade e a mentira na mentira e praticam a ética, entregam-se às aspirações legítimas e chegam à verdade. Então, essas duas estrofes aqui, né, porque eles estão dispostos cada um com 4 versos, estão falando de algo muito profundo, acho que já deu para vocês perceberem isso, né? Então, vai falar muito da motivação, da nossa aspiração, dela ser sincera, dela ser honesta, sobre a prática da virtude, para que a gente possa ver a verdade na verdade e o que é injusto sobre o que é injusto. E aí nós vamos ver como é que essa evolução desses dois pensamentos vão se dar, né? O que ele está falando aqui sobre essa verdade e inverdade, né? Ou como está na primeira tradução lá, a essência, né? O essencial e o inessencial. Primeiro, num plano mais restrito, diz respeito à nossa prática do Dharma, ou seja, fazer corretamente aquilo que é para fazer. Então, se é para praticar, não é para a gente, durante a prática de Shiné, por exemplo, de calma mental, nós nos distrairmos com os diversos objetos que possam estar presentes no nosso ambiente, ou imagens mentais que possam nos vir, né? Também não devemos nos deixar levar por uma vontade de recitar mantras ou fazer uma visualização, qualquer que seja. Isso está muito bem descrito lá na prática de Shiné, em todos os manuais que nós vimos. Então, isso é no sentido mais restrito do que está sendo dito aqui. Tá? Ou seja, quando é para praticar mesmo aquela prática que está seguindo ali. Não é para a gente, no meio, inventar uma coisa qualquer ou desviar nossa aspiração, nossa motivação. É para fazer aquele dever de casa como foi ensinado pelo lama do qual vocês receberam a instrução. Então, é isso no primeiro sentido que nós estamos vendo aqui nessas duas estrofes. Mas tem um sentido muito mais profundo aí, né? Que nós vamos obter com a nossa prática correta. Que é isso? É ver a verdade no que é verdadeiro
e o que é injusto no que é injusto. Isso está fazendo referência ao quê? Aos famosos 3 selos. Ou seja, qual é a característica de todos os fenômenos? Eles são dukkha, eles são sofrimentos, eles são impermanentes e desprovidos de natureza própria. E eu acho que já ficou claro para vocês que não se trata simplesmente da gente saber, numa decoreba, esses 3 selos e dizer que sabe, dizer que vive assim. Num primeiro momento, a gente tem que decorar mesmo, né? Dukkha Nicanata, e ir impregnando isso com a nossa experiência. Tá? Mas, gradativamente, depois de a gente ouvir falar disso, nós vamos refletir sobre eles e vamos nos impregnar com eles. Então, a qualquer experiência que a gente vai ter, por mais simples que seja, se alimentar, comer um arroz com feijão ali, nós vamos perceber a característica de sofrimento que tem nela, né? Que ela é insatisfatória, que ela é impermanente e que ela é desprovida de natureza própria. No sentido de que ela é devida a imensas causas e condições, né, que datam, sei lá, de quanto tempo, e também na nossa mente, aquilo ali é simplesmente uma percepção. Deu para entender isso aí? Como é que nós vamos evoluir a nível de praticante mesmo e ver, né, perceber isso em qualquer experiência, para mais simples que seja. A gente consegue fazer isso no nosso cotidiano? Ver a característica, né, de uma coisa, né, vou trazer aqui o exemplo que a Trilha sempre trazia, que era o famoso bolo de chocolate. Então, ver a característica insatisfatória dele. Por mais delicioso que ele seja, ele tem a característica da insatisfatoriedade nele, já vem junto, né? Vem no pacote, está ali, não dá para separar a insatisfatoriedade, né, daquela experiência ali. Outra impermanência, né, de que aquilo vai acabar mesmo. Né? Foi reunido ali alguns ingredientes e tal, e eles vão se separar e vão parar lá no esgoto e vão alimentar os seres e tudo mais, vai seguir o caminho deles, né? Se transformando sempre, né? Os elementos. E as características que a gente coloca de que aquilo ali é devido a causas e condições. Ou seja, não existe aquela estrutura ali sólida, o bolo de chocolate ou uma pedra. Ela é feita de imensas causas e condições. Né? Um bolo fica mais difícil, mas vamos imaginar algo mais sólido. Né? Uma vez eu fui no museu, tem lá no Rio, que até pegou fogo, mas nem sei se está lá, mas tem lá um meteoro, né? Que é uma peça bem sólida. Né? E eu me lembro de quando eu vi esse meteoro, eu pensei assim, gente, mas quantos átomos, sei lá, que vieram de que planeta, né, de que história, e um dia veio parar esse negócio aqui na Terra e hoje está aqui no museu. Né? É interessante lembrar que eu vou ver o paradeiro, porque com certeza o museu todo pegou fogo, mas com certeza o meteoro resistiu ao fogo lá. Então, quando você olha para um objeto que seja por mais sólido que ele pareça, da gente tentar, com a nossa imaginação, porque dá para a gente fazer isso, ver a imensa história daquele objeto ali. E se a gente pode fazer isso com um objeto visual, auditivo, olfativo, a gente pode fazer também com as nossas relações, que é outra coisa importante para a gente fazer. Né? Ver que aquilo ali, aquela relação, aquela que está acontecendo, seja você com o seu trabalho, ou você com uma pessoa, um amigo, enfim, um cônjuge, quem quer que seja, aquilo ali tem uma longa história. Né? Aquela pessoa tem toda uma bagagem da família dela, da vida dela, da experiência dela, e vocês estão passando um pela vida do outro. Né? E vão seguir assim. Né? E aí junta aí com o permanente, né? Por mais que esse relacionamento dure lá 70 anos, né? Um dia vai acabar. E nós colocamos aí todos os selos presentes numa determinada experiência. Então, isso é que o praticante
vai caminhar, né, no sentido da sua prática mesmo, em direção ao despertar. Tá? Ninguém precisa ficar afoito em relação a isso, isso virá naturalmente com a nossa prática. Isso que é, né, a liberação do sofrimento. Já imaginou que sucesso quando a gente entra em contato com qualquer coisa que seja um saco de pipoca e a gente já sabe todas essas características dele? Quando acabar, quando, sei lá, que derramar no chão, ou, sei lá, qualquer coisa que acontecer, não tem problema mais, né? A gente já sabe que as características de todos os fenômenos são essas, tá bom? Então, é esse o sentido nosso da prática. E aí o Buda vai nos lembrar sobre né, o que vai acontecer, né? Aquele que vê a verdade na inverdade, e aí depois a verdade na verdade. Que é isso, né? Quando nós estamos diante de algum objeto qualquer, quando nós estamos no começo da nossa prática, o que nós atribuímos na nossa vida cotidiana, né? Vamos colocar lá bem no cotidiano, sem estar pensando em prática, sem estar pensando nas reflexões que a gente faz. Nós atribuímos aos objetos, às experiências, às ideologias, qualquer coisa que a gente imagine, eles como o quê? Permanentes. A gente não dá logo de cara esse entendimento de que ele é impermanente. Nós damos solidez às experiências de um relacionamento. A gente acha que aquilo ali é para sempre, né? Não vai ver as inúmeras causas e condições que produziu aquilo. Então, é isso que o Buda está falando. É quando a gente dá uma característica, né, de qualquer experiência que seja ela das 5 consciências, né, físicas nossas ou da consciência mental, características que o fenômeno não tem, ou seja, de permanência no que é impermanente, né, de solidez no que é desprovido de natureza própria e de felicidade no que é sofrimento. Tá? É a primeira nobre verdade essa que o Buda falou. Qual é a característica de todos os fenômenos? É o sofrimento, né? É a insatisfatoriedade. E aí o Buda coloca também os descaminhos, né, desse que vê a verdade na inverdade, né? Seguem desejos vãos, aspirações ilegítimas, visões falsas. Então, quando semana passada eu lembrei para vocês a questão da aspiração e da motivação. Essa é a mola propulsora da nossa prática. Primeira coisa, a aspiração verdadeira ao despertar, realmente querer liberar todos os seres de todos os nossos julgamentos, tá? E o desapego do samsara. Ou seja, se a gente está impregnado com alguns dos dharmas mundanos e vai colocar isso, né, na nossa prática, vai dar errado, gente. Não tem como. Então, nós temos que ter essa aspiração legítima e, gradativamente, nós irmos nos desapegando dos 8 dharmas mundanos lá. Porque, senão, é aquele famoso versinho lá do Lojão que é comer a comida envenenada, né? Macular a nossa prática com emoções perturbadoras, né? Então, é isso que, quer dizer, que vai acontecer naquele que coloca como verdade na inverdade, né? Seguir esses desejos vãos, porque aí a pessoa vai seguir os seus desejos, e nós vamos ver aqui nas explicações mais detalhadas dessas estrofes, a importância que tem o desejo no nosso descaminho na prática. O poder que ele tem de realmente nos desvirtuar da prática legítima. E há outras visões falsas, que é uma coisa muito comum também entre os praticantes e entre os simpatizantes do ensinamento do Senhor Buda, né? Que é a tendência do pensar no niilismo, ou seja, que as coisas não existem, né? Não tem nada, não existe karma, né? Todos os fenômenos são desprovidos de natureza própria,
e está tudo bem, como se nada existisse, né? E a outra visão do eternalismo, achar que a gente né, é um ser eterno, né, enfim, que vai viver, é um espírito, é uma alma, é uma mente que vai transmigrar, e isso é uma visão absurdamente errônea, que não vai nos levar a lugar nenhum. Né? Nossa mente é o Dharmakaya, ele não tem características, ele não tem, né, fabricações, não tem elaborações. Né? No fundo, a gente não é nada mesmo, né? Mas, enfim, nós temos que caminhar na compreensão profunda disso. Tá? E aí o Buda vai colocar na 12ª aqueles que veem a verdade na verdade e a mentira na mentira. Né? Ou seja, coloca o selo, né? Ele está colocando da prática, né, do que é verdade, ele coloca como verdadeiro, que são em relação aos 3 selos, e a mentira no que é mentira. Então, aquilo que não é prática, aquilo que não é justo, né, aquilo que não é correto, a gente coloca, isso não é correto. Porque ele está nos chamando aqui uma atenção sobre a prática da ética. Como é que nós agimos com o nosso corpo, palavra e mente? É realmente com respeito ao outro? É com realmente compaixão pelo outro? É com realmente amor e equanimidade? São as 4 incomensuráveis. É assim que a gente se porta com o nosso corpo, palavra e mente em relação ao outro? Isso é que é a ética. Então, isso é que vai trazer como consequência, né? E aí o Buda vai nos lembrar também, entregam-se, né, aqueles que veem a verdade na verdade, entregam-se às aspirações legítimas. Quais são as aspirações legítimas? De realmente atingir, né, o despertar para liberar todos os seres dos nossos julgamentos, né, e chegam, então, à verdade. Ou seja, eles experimentam os fenômenos tais como eles são. Tanto os fenômenos externos a nós, né, dos nossos contatos, das nossas relações, com qualquer objeto que seja com um relógio, que seja com um emprego, que seja com a Via Láctea, não interessa qual, quanto com os fenômenos internos, ou seja, pensamentos, ideias, emoções, como é que a verdade em relação a isso, e, sobretudo, em relação à natureza da nossa apreensão egocêntrica. A nossa apreensão egocêntrica, né, aquilo que nós construímos, né, desde os tempos sem princípio, colocando nele conceitos, ideias, gosto, não gosto, eu sou indiferente a isso, aquilo outro, também é maculado com os 3 selos. Então, compreender que a natureza da nossa apreensão egocêntrica, volta lá de novo, é o quê? É sofrimento. A natureza da nossa apreensão egocêntrica é o quê? Impermanente. Nós sabemos que os 5 agregados, eles estão constantemente sendo construídos e desconstruídos. Né? Como essa sequência de tempo vai passando, nós temos a impressão de que vai solidificando uma entidade qualquer, mas é dadinha, a gente vai aprendendo, a gente vai colando coisas, colando conceitos, colando sentimentos nessa apreensão egocêntrica. Então, ela é absolutamente impermanente. A cada bilionésimo de segundo, né, porque nem isso é, muito menos que isso, entendeu? Os nossos agregados estão constantemente mudando. Então, não tem um ser que sustente essa história toda. Né? Eles são desprovidos de natureza própria. Isso é um caminho que virá naturalmente com a nossa prática. Ninguém sai por aí falando, eu sou, né, desprovido de natureza própria, uns agregados que vão mudando a cada segundo e tal. Nós precisamos ter a compreensão verdadeira disso tudo, tá bom? Por isso que a gente vai devagarzinho, né, passo a passo, sempre sejam gentis com vocês mesmos, né? Cada um na sua medida do seu progresso, porque nós vamos ver na historinha de hoje aqui como é que o próprio Buda caminhou. Então,
sejam sempre gentis com vocês, mas sempre perseverantes na prática, né? Não é para ser gentil e falar, então tá bom, hoje deu aqui uma preguiça, não vou praticar, né? Não vou, vou me deixar me levar pelos obstáculos todos que aparecem. Não é para fazer isso, não. Né? É a gente fazer na medida da nossa capacidade, da nossa possibilidade. E gradativamente o progresso na prática virá. E o que é o progresso na prática? Né? Quais são os sinais de progresso? É nós nos tornarmos mais compassivos, amorosos, gente. Né? Ninguém vai virar um ET. Teve uma pessoa uma vez que perguntou, Lama, o que acontece com a gente depois que atingiu o despertar? Como se fosse virar, sei lá, uma coisa assim. Olha, você vai medindo se você tem mais respeito pelos outros, né? Se você está se tornando uma pessoa mais compassiva, mais generosa. Isso é um sinal de progresso na prática, né? Eu sei que tem gente que quer outras coisas, mas aí, gente, vai buscar na outra igreja que você vai achar, né? Aqui esse é o caminho do Buda, é isso que eles nos colocam. Tudo bem até aí? A gente mexeu alguns conceitos assim, que são do ensinamento do Buda. Acho que vocês já viram, por isso que a gente passou meio rapidinho aí, né? E aí vem algumas reflexões que eu vim fazendo ao longo da semana, que a gente começa a preparar o ensinamento da semana seguinte, já no próprio, hoje mesmo já começa a produzir. Então, vamos lá. A primeira deveria ser fácil adotar a verdade e rejeitar o erro. Mas, infelizmente, gostamos do erro. Há na pessoa uma má vontade em reconhecer o que é verdadeiro. Gente, olha, isso parece simplesmente uma frase, mas é para cada um de nós ver o quanto que isso está presente na nossa mente. Quando nós entramos em contato com qualquer experiência que seja, ainda mais se ela é prazerosa, nós imediatamente, com a mente distraída, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos apegar a ela. Porque é isso que a gente vem fazendo desde os tempos sem começo. Então, existe em nós, e nós vamos ver mais para frente numa reflexão que eu também pensei, uma má vontade de reconhecer as coisas tais como elas são. Todo mundo já ouviu falar, né, que quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença grave, a primeira coisa que ele vai fazer, o que é? A pessoa nega. Difícil são aqueles, né, de encontrar, aquele que fala, tá bom, tem uma doença grave, o que precisa fazer? E aderir completamente ao tratamento. A maioria rejeita isso. Por quê? Não quer ver sofrimento onde é sofrimento. Porque isso tudo implica da gente ver o sofrimento na nossa própria apreensão egocêntrica. Né? Esse é um exemplo clássico. Né? A pessoa que quer assim, mas putz, puxa vida, a pizza acabou. Sim, a pizza acaba. Se as pessoas comerem a pizza, ela acaba. Entendeu? Mas a pessoa fica assim, poxa, mas acabou. Né? A festa acabou. Por quê? Porque a nossa apreensão egocêntrica não quer esse tipo de coisa, porque implica dela ver mesmo a própria impermanência dela. Né? Então, essa é uma primeira reflexão que eu pensei aqui para nós, né? De o quanto que nós temos essa má vontade de ver a verdade. Né? E aqui vocês entenderam bem essa verdade, porque senão, qual é a verdade? Né? Qual é a verdade? A verdade é só dos 3 selinhos lá. Tá? Porque senão a pessoa pode delirar nisso daí, não é isso, tá? Então, essa primeira reflexão de que, infelizmente, gostamos do erro. A gente sabe que aquilo ali vai fazer mal e faz mesmo assim. Sabe que está tagarelando nas redes sociais e faz mesmo assim. Sabe que usar substâncias que perturbem um modo de funcionamento da mente faz mal, não só no nível orgânico, quanto para a mente, sobretudo,
entendeu? E continua usando, porque a gente gosta do erro. Então, precisamos corrigir isso, né? E aí vem, né? Uma vez que queremos sinceramente conhecer a verdade, pois basta simplesmente reconhecer que não a vimos, né? Então, esse é o segundo passo. A gente, num primeiro momento, reconhece que a gente não via a verdade, né, no que é verdadeiro. E aí nós precisamos corrigir o quê? Essa má vontade, né? Essa vontade que a gente tem de errar. E aonde reside isso? Na nossa apreensão egocêntrica. Então, a gente começa a olhar para nós mesmos e ver que se a gente não está conseguindo ver a verdade na verdade, é porque a nossa apreensão egocêntrica, a nossa ignorância, o nosso desejo, a nossa aversão não está deixando. E é isso que nós precisamos corrigir, porque os fenômenos têm a natureza deles mesmo, entendeu? Mas a questão é como é que nós, como praticantes, vamos progredir em relação a isso, né? E aí a outra reflexão que eu trouxe aqui para vocês é da nossa aspiração sincera, que vai remover esses véus, né, da nossa apreensão egocêntrica, nossas emoções perturbadoras, desejo, aversão e o karma que vem a seguir. É sinceramente, não pode ser fake, né? Porque se é fake, o resultado vai ser fake também. Então, a nossa sincera, olha, realmente eu quero seguir nessa via. Quais são os meios que eu tenho que empregar? E essa sinceridade na nossa motivação, essa sinceridade na nossa aplicação é que vai dar a força do movimento, para nós podermos olhar para a nossa própria mente e ver as nossas emoções, ver a natureza da nossa apreensão egocêntrica. E aí, com o método, né, na nossa disciplina, né, TABS, né, dos meios, né, que o Buda ensinou, nós vamos ver a força do desejo, a força do desejo. Né? Tudo bem, gente, por causa do desejo, nós nascemos humanos, está lá no texto da nossa prática de Shinrin-zi. E nós precisamos, antes de remediar a nossa apreensão egocêntrica, olhar para o nosso desejo. Porque é ele que nos impede de ver a verdade na verdade. Então, no primeiro momento, é ele que nós vamos ter que trabalhar, tá? E devemos ter uma autocompaixão mesmo, que se a gente não enxerga essa verdade, né, os fenômenos providos dos 3 selos, não é porque a gente não quer. Então, devemos ser gentil com a gente mesmo, né? Não é porque a gente não quer, é porque a gente está muito fortemente agarrado no tal do desejo. Porque é o desejo, essa força que nós colocamos na experiência de que as coisas sejam permanentes. Se aquilo ali está bom, a gente quer que dure para sempre. Ou quer repetir a coisa que tem. Só que não dá para repetir. Né? Por mais maravilhosa que seja a tua torta de chocolate lá, não vai ser o mesmo cacau, não é o mesmo ovo, não é o mesmo leite, não é. Vai ser constituído por outros elementos. Então, nós temos, para a gente conseguir realmente ver a verdade na verdade, é preciso olhar para esse desejo, porque é do desejo que surge o apego, e é do apego que surge da gente ver como permanente o que é impermanente, etc. Está claro até aí, gente? Porque eu estou dando um mergulho assim mais profundo que requer um pouquinho de prática e de conhecimento, tá? Mas se alguém tiver com alguma dificuldade, a gente pode dar uma parada aqui. E aí, uma terceira reflexão, né? Ignoramos também a verdade, pois dizemos, eu quero a verdade. Com a força do desejo, eu quero a verdade, eu vou conseguir, né?
E aí, o que a gente faz com esse eu quero a verdade? A gente enfia a cabeça igual o avestruz. E aí começa a ver tudo assim meio... eu coloquei as palavras imprecisas, vagas e veladas, né? Porque não é assim, né? Essa aspiração que a gente tem para ver as coisas tais como elas são, que eu falei na semana passada, da afindade ou da talidade, não é esse quero, que a gente quer, eu quero isso. Porque esse querer, a gente está entrando na competitividade com a gente mesmo, com o outro, entendeu? Aí a gente, não, de fato, não quer. Tem que fazer lá o que é, né? Ter realmente uma aspiração, qual é? De atingir o despertar para liberar os seres de todos os nossos julgamentos, entendeu? Desapegado do samsara, fazer a nossa prática de calma mental, olhar para a raiz do desejo. Ele é só uma fabricação, mas nós estamos tão apegados a ele que é difícil a gente se desfazer dele, né? Ainda mais nós, humanos, né? Os bichinhos que nasceram por conta da ignorância não têm essa dificuldade, né? Se a gente tira uma coisa dela, eu fui numa casa de uma pessoa essa semana e o cachorro gosta tinha muita tangerina lá, e aí a pessoa falou, não começa a dar tangerina para ele, não, né? Não tomar lá, não dá não, porque senão ele não vai parar, né? Aí eu só dei um assim, e aí ele ficou pulando em mim, assim, ele queria mais tangerina, né? Ainda mais deve estar acostumado e tal, e aí eu, né, distraí, joguei uma bolinha, e ele foi atrás da bolinha, entendeu? Não precisei ficar a tarde toda dando ali as tangerininhas para ele, que ele gosta. Era um pastor alemão. Então, assim, os animais não têm essa coisa do desejo, mas nós, humaninhos, temos esse probleminha, né? Se jogar uma bolinha, a gente nem sempre vai atrás, não, né? Se for uma bolinha muito colorida, muito bonitinha, a gente avaliar que a bolinha é melhor que a tangerina, a gente vai escolher, né? Eu quero a tangerina, eu quero a bolinha. Mas os bichinhos não, porque eles estão movidos pela ignorância. Então, a gente distrai eles. Mas nós não, nossa força do desejo é poderosa. A gente vai querer arrumar um jeito de atingir os nossos objetivos. O que eu quero agora? Eu vou atrás. E não é essa aspiração, né? Não é esse tipo de desejo que nós vamos colocar na nossa aspiração do Dharma. A força aqui é diferente. E a gente precisa entender isso, né? Porque senão, com esse eu quero, né, a gente não consegue ver as coisas de modo preciso. Aí a força da sinceridade, né? Que é esse que eu já falei um pouquinho, né? É muito importante a gente jamais mentir para a gente mesmo, sobretudo na nossa prática do Dharma. Nós precisamos sempre, né, tá lá no Lojong, né, entre dois testemunhos, fique com qual? Com o melhor. Está lá, gente. Então, nós sempre vamos passar por esse processo de autoavaliação, sem julgamentos, né? Oh, você foi ruim, você foi bacana, sem nada disso. Olha, eu estou realmente sincero, sabe? Eu estou desenvolvendo a bodhicitta, olha, eu estou caminhando realmente para poder, né, não pensar nada a respeito de ninguém, quem quer que seja, ou eu não estou dando conta disso e tal. Ser sincero com você mesmo. Porque essa sinceridade no nosso caminhar é que vai fazer com que a gente progrida, sem querer, né? Mas essa progressão virá. Né? Então, isso é muito, 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 muito importante. Né? Essa sinceridade é a chave do sucesso na vida espiritual. Não é uma corrida, mas simplesmente para que a gente consiga colocar a nossa mente no estado natural, vendo as coisas tais como elas são, com a tal da afindade, e poder, dessa forma, beneficiar todos os seres. E aí me veio à mente a imagem aquela bem clara, né, que a gente sempre já traz aqui várias vezes, né? O sol está sempre lá, né? Se a gente não consegue ver a nossa natureza búdica, né, radiante, bondosa, amorosa, é porque nós estamos cobertos de nuvens, né? E essas nuvens são absolutamente
devidas a causas e condições. Então, nós devemos compreender a natureza delas, deixá-las todas partir para que o sol da nossa natureza búdica possa, então, irradiar plenamente para todos os seres. E aí, agora, aqui uma parte sobre o que é o tal do justo ou injusto. Aqui em relação à prática da ética mesmo, né? Porque o Dhammapada é basicamente um texto sobre a ética, né? Não basta saber distinguir o que é justo e o que não é. É preciso um longo trabalho, com inúmeras experiências que te esclarecerão sobre o que é justo e o que não é. E o que quer dizer isso aqui? Porque a ética não é algo que nós vamos assim, não é para não matar. Tá bom, isso está escrito lá como um dos atos, né, que não é correto, não é justo, né, é um ato negativo. Mas há de haver um amadurecimento em relação a isso. Não é aqui um conjunto de regras que o praticante budista vai adotar ou rejeitar. Fica claro isso para vocês? A gente precisa entender a razão disso. O Buda sempre nos convidou para refletir a respeito disso. Então, trata-se, a ética trata-se de um amadurecimento do praticante. Se nós entendermos que realmente a nossa tagarelice prejudica o outro, a gente não vai tagarelar mais. Não é simplesmente um código de proibições. Está claro isso, gente? A gente precisa entender a coisa e ver que realmente aquilo ali prejudica as pessoas. E aí nós vamos adotar isso, né? A princípio a gente vai, preciso silenciar mais, dizer só palavras amorosas, né? Não criar discórdia e tudo mais, mas depois isso vai ser natural, que é a atividade espontânea dos Budas. Tá? Então, seja gentil sempre com você em relação à sua prática, né? E aí um outro elemento importante aqui. Um mestre pode evitar esse trabalho, simplesmente te dizendo o que é justo e o que não é. Mas, infelizmente, queremos que as coisas sejam de uma determinada maneira. E preferimos, né, que isso seja justo, mas não estamos prontos para escutar a instrução. Isso é uma coisa que acontece bastante, viu? Por vezes a gente recomenda, né, alguma prática, alguma conduta, e a pessoa fica 100% revoltos em relação àquilo ali. Olha, faça a prática assim, mas a gente não quer. Por quê? Por causa do tal do desejo. Nós estamos tão fixados nos nossos preconceitos que nós não sabemos nem ouvir o lama. Não é o lama pessoa, não é isso, né? O lama representa o Dharma, né? Ele está passando o Dharma ali, não é uma pessoa, né? Então, olha só a dificuldade. Não é só o médico que a gente não ouve, né? O médico aqui, na figura de estar trazendo algum benefício, ou psicólogo, alguém que vai trazer algum benefício para a nossa existência. A gente não escuta o lama. Devido à nossa apreensão egocêntrica, ao nosso desejo, aos nossos preconceitos, à nossa visão de mundo, a gente não vai escutar o que ele está falando. Eu tive assim, a bênção, né? Um caminho bem abençoado mesmo, de poder conviver com o meu lama no cotidiano, indo no supermercado, levando ele nos lugares que ele queria ir, porque eu vi como é que ele se comportava escolhendo uma maçã, por exemplo. E aí, naquilo ali, eu via um profundo ensinamento. Ele não pegava as maçãs de qualquer jeito e jogava lá dentro do saco para depois ir lá pesar. Ele olhava cada uma, observava, né? Assim, eu falei, olha só que coisa, né? Ele está realmente atento, né? Concentrado naquilo ali, na simples escolha de uma maçã no mercado. Então, é isso que a gente vai ver, né? O lama não é só a instrução que ele está dando, isso aqui,
mas veja como é que ele age no cotidiano, né? Eu sei que para alguns de vocês essa é uma experiência assim, um pouco mais distante, mas se vocês puderem acompanhar, né, para ver como é que ele anda, como é que ele se comporta, um evento qualquer que tem que esperar, como uma vez a gente ficou esperando lá toda a vida no banco, né? A calma, a tranquilidade que ele ficou ali esperando na fila do banco, né? Então, isso tudo nós vamos ver, porque isso é que vai abrindo as nossas vias, né? Aí o outro, né? As pessoas seguem os desejos justos como sendo o senso comum. Essa foi outra reflexão que eu trouxe aqui para vocês, né? Por vezes a gente pensa o que é justo, o que é correto, é o que está no senso comum. Que é aquela historinha, né? Ah, mas todo mundo bebe. Ah, mas todo mundo fuma. Todo mundo mente. Aí a gente vai nessa ética do senso comum. Isso tudo são reflexões para você. Quanto que a gente entra nessa história? Ah, se todo mundo faz, eu vou fazer também. Mas será? Sabe, da gente ver o quanto que nós estamos trazendo esse senso comum como prática da ética, tá? Isso é super comum que acontece, ainda mais nos dias de hoje, né? Se todo mundo faz, posso fazer também. Não, não é assim, tá? Que as coisas acontecem, né? Sim, outra coisa é o seguinte: quando a gente coloca a prática da ética, algumas pessoas podem achar isso difícil, né? Ah, mas isso aí é muito difícil. É difícil por quê? Porque não quer se liberar dos próprios preconceitos, das próprias elaborações. Não quer, não quer. Ah, mas eu sou assim. Não. Então, da gente refletir sobre isso também, né? E aí, uma última, né? Para fazer a distinção do que é justo e injusto, é preciso sinceridade na aspiração. E aí, a primeira coisa é a prática de Shiné, ou seja, pacificação da mente, para nós podermos olhar para cada uma das nossas emoções perturbadoras, né? E depois a gente conseguir, então, chegar em Latom, né? Que é a visão superior, né? A visão divina, que daí a gente consegue ter a mente completamente estabilizada e ver as coisas tais como elas são. E também, né, nessa ver as coisas como elas são, escolher ver, né, como justo o que é justo e o que é injusto o que é injusto, né? E aí uma última frase que eu pensei para vocês, né? Que é esse desapego, né, da vida, né? Porque muitas pessoas pensam assim, elas têm dificuldade. Ah, como é que eu vou me desapegar, né, das coisas? Eu estou tão acostumada ao prazer, né? Estou tão acostumada com elogio, estou tão acostumada em fugir da dor, né? Não querer a dor, não querer a crítica, né? Que é isso, né? Que é esse escapar do samsara, né? Escapar do samsara é escapar dessa visão iludida que a gente tem dos fenômenos. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Nós precisamos sair dessa ilusão de que esses fenômenos, né, dos 8 dharmas lá, eles são reais. Eles não são nada além do que movimentos do nosso desejo, movimentos da nossa versão. Isso aí está lá, né, a roda central da roda da vida. Então, nós precisamos entender isso para a gente poder realmente desapegar desse ciclo das existências, tá bom? Então, essas são as reflexões em relação às 2 estrofes. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, o que tem de método. Eu lembrei do ensinamento das 37 práticas de Bodhisattva, onde o Quinto Dônio nos traz alguns elementos, né? O que não vai nos dar esse estado de abertura, né? Porque é isso finalmente que vai acontecer.
Se nós estamos presos lá na nossa apreensão egocêntrica, né, com os nossos desejos, com as nossas aversões, com os nossos preconceitos todos, que a gente chama de eu sou assim, mas na verdade chama preconceito isso daí. Se a gente está nesse movimento, a gente não vai ouvir o lama, a gente não vai caminhar nesse sentido de ver as coisas, né, na sua real natureza, porque falta uma coisa o quê? Chamada abertura. Falta o quê? Disponibilidade para ouvir. Porque essa apreensão egocêntrica, que a gente toma ela como, entendeu? Nem sei o quê, nem o meteoro é algo muito mais sólido que isso. A minha personalidade, que a gente defende com unhas e dentes. Então, o que a gente tem que fazer? Mas espera aí, o que tá falando aí? Deixa eu ouvir, depois vai refletir, né, se é pertinente ou não, depois a gente se familiariza com isso. E aí, aqueles métodos maravilhosos que muitos de vocês já ouviram, e hoje é repeteco sim, para quem já ouviu, mas não custa nada a gente falar. Então, a primeira coisa lá, ele traz, né, o Kempodoni traz, o Kempodoni e o Bocar, né? Sobre as 4 metáforas lá, né? As 4 considerações. Quem quiser, isso tudo está na apostilinha lá dos 37 práticas dos Bodhisattvas, disponível em nosso site, né? Lama Trilê diria que está na nossa lojinha pelo melhor preço, né? Mas, enfim, está no nosso site lá. Então, o primeiro ponto que ele traz são as 4 considerações, né? Primeiro, considerar-se um doente, né? Ver a nossa mente como afligida pelas emoções. Gente, eu já sei isso, né? Mas vamos aprofundar isso. Tá? Realmente, nós estamos doentes por conta dessa doencinha chamada nossas emoções. Então, dar-se conta disso, que senão a gente não vai progredir. Tá? Tomar o Dharma como remédio, que daí vai abertura, mas o que é esse ensinamento do Buda? Né? O que ele vai trazer para a minha vida, de todos os seres? É o remédio. E aí, o que a gente vai fazer com esse remédio? Com esse remédio que foi dado pelo quê? Pelo Buda, que deu as instruções. E aí nós vamos fazer o quê? Seguir o tratamento. A prática do Dharma. É assim, gente. Entendeu? É para fazer calma mental 5 minutos, faça calma mental 5 minutos. É para fazer Lojong uma vez por semana, faça Lojong uma vez por semana. É para fazer Chenenzi todo dia, faça Chenenzi todo dia. É o que você se comprometer com você mesmo na sua rotina. Cada um tem um dia a dia mais puxado, menos puxado. E coloca as práticas. Tem que fazer, gente. Não tem jeito. Não tem mágica nenhuma nesse processo. Nenhuma. Zero. Não tem mágica. É fazer exercício. Treinar a nossa mente. E aí, 3 dias que você fica sem treinar, minha filha, olha, a mente vai te cobrar um rio de dias para você voltar lá ao ponto que você estava. Então, todo dia que seja um pouquinho, não tem jeito isso aí. É a prática mesmo, tá? Então, que vocês reflitam realmente sobre isso, né? Eu sei que no conceito é fácil, mas o quanto que isso realmente está interiorizado, está colocado no nosso cotidiano, tá? Depois lá, ele traz depois esse último que eu ia trazer aqui, mas são os 3 defeitos do recipiente. Bem importante isso aí. Eu sei que muitos de vocês já sabem, lá vem isso de novo. A cada minuto nós temos que estar checando lá os 3 defeitos do pote. Né? O primeiro que ele traz é o potezinho emborcado, a mentezinha distraída, né? Não retém nada. A gente vai ouvir o Dharma como se assim, vou ouvir o Dharma. Mas não está processando aquilo ali. Não vai adiantar nada, gente. É só um potinho emborcadinho assim, ó. Não vai reter nada. Tá? Tem muitas pessoas que passam no Dharma 20 anos, entendeu? Com um potezinho emborcado e não aproveitou nada, perdeu tempo. Né? Porque não vai tirar nenhum benefício, né, desses 20 anos de prática do Dharma. O outro é o pote furado, né?
ouve-se, mas não se reflete, por isso que eu sempre estou chamando a atenção aqui, que não é só ouvir, né, e colocar isso como um conceito para a gente discutir lá no bar, entre uma cervejinha e outra, mas que a gente se impregne disso, né? E o terceiro, o pior deles, o potinho sujo e envenenado. Porque a gente já viu aqui que a nossa apreensão egocêntrica é cheia dos conceitos dela. Então, o que a gente pega? Ouve o Dharma e transforma. Ah, ouvi assim, entendeu? Por quê? Porque não interessa. Lembra lá que eu falei aqui? Como é que a gente está a apreensão egocêntrica? Ela vai querer defender isso tudo aqui. E aí você ouve uma coisa qualquer que seja, né? Se a pecinha não encaixar, o que você vai fazer? Transformar isso. E aí vai transformar a sua prática em algo que não é prático. Quer, né, ver o real no que é irreal, que não é uma prática adequada. Isso acontece no nosso cotidiano, gente. As pessoas que estão firmemente presas no samsara, distraídos lá com todos os objetos dos sentidos, é difícil, entendeu? Você colocar para elas até uma coisa qualquer, entendeu? Você fala assim, olha, não convém, entendeu? Sei lá, uma coisa que todo mundo já sabe. Sei lá, você tem que pré-aquecer, já que estamos falando aqui de chocolate, precisa pré-aquecer o forno para o bolo dar certo. Eu estou dando aqui um exemplo, né? Mas você dá essa coisa. Se a pessoa teima, né? Porque aí é teimosia, não precisa. Pode colocar o bolo no forno frio que vai dar certo. Gente, não adianta falar. Entendeu? Rita ali, não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. É verdade. Não adianta, a pessoa não ouve. Então, deixa quieto, deixa o outro para lá com a coisa dele. Então, tá bom, põe seu bolo aí no forno frio que vai dar certo. Deixa ele passar lá pela experiência. Se passa isso no cotidiano, imagina com o Dharma, onde vem algo muito mais revolucionário que o Buda nos trouxe, né? Nos libertando de tantos paradigmas, tantos preconceitos, tantas ideologias. Então, é muito mais difícil. E aí, por último, mas não menos importante, acho que até mais importante aqui das coisas, os 6 defeitos. Os 6 defeitos. Primeiro deles, o orgulho. A pessoa acha que sabe. Ah, isso aí eu já sei. Gente, não tem, eu já sei. A não ser que você já seja um Buda, entendeu? Não sabe. Ah, isso aí eu já sei. Essa prática eu já fiz. Isso aí, qual é no Dharma, é bem comum as pessoas querem que novidades. O que tem? Isso aí eu já sei. Né? Kalu Rinpoche deu as iniciações e tal, aí uma prática que não é bem comum, é o Lashito Loop, né? Que é as 4 divindades, aí vem uma pessoa, eu quero fazer essa prática aí. Por quê? Porque é novidade. Aí eu perguntei para a pessoa, mas você já faz xerense direito? Não. Mas então, não faz xerense direito, está querendo fazer uma outra prática que tem xerense no meio? Então, a gente precisa estar bem atento com isso, entendeu? A gente querer decidir. Não é, gente, tem um método todo, assim, é ir depois disso, tem que seguir isso. Né? A pessoa se coloca como se o Dharma lhe fosse devido. Frase também frequente do Lama Trilê. As pessoas se colocam, né, dentro de uma sanga como se fosse uma presença VIP, sabe, em festa. O que tem aí, né? Vem com... Não, gente, é chá de abertura, humildade. Peraí, sabe? Eu sou um doente, aflito com as minhas emoções. O que eu posso fazer realmente para que eu progrida, né, amorosamente nessa via? Né? Outro, está distraído pelo exterior. A gente ficar distraído com as coisas todas. Se está dentro de um templo, então, é pior. Né? Que a pessoa fica distraída com as coisas todas. Ou está na sua prática e está distraído. Isso é um obstáculo. Né? O Dharma não está em templo nenhum, não está em livro nenhum, gente. Né? O Dharma é a natureza da nossa própria mente. Então, a gente não deve ficar distraído pelo exterior. Isso aí é o que a gente faz no samsara, né? Está distraído pelo exterior. Qualquer coisa que aparece, a gente vai atrás, igual o peixinho atrás de uma isca brilhante. Né?
Outra, estar obscurecido pelo interior, né? Meditar durante o ensinamento, levar a mente a um estado de obscurecimento de sono. Quantas pessoas dormem durante a prática de meditação, né? Está lá no obstáculo lá do coelhinho, né? Que é o torpor sutil, e aí tem um soninho bom. E a pessoa fica obscurecida, é o caminho para o sono. Está com sono, vai dormir, não está na hora de meditar. Por isso que a gente recomenda sempre de meditar de manhã, porque de noite a gente está com cansaço do todo dia, né? Outra que é a dispersão, que está lá, é um dos obstáculos lá em chinês, né? Quando a gente, no meio de um ensinamento, resolve recitar mantra. Eu me lembro que teve uma vez na Índia, quando a gente foi receber as iniciações lá, tinha uma pessoa que ficava durante a iniciação fazendo prosternação o tempo todo. Uma máquina de fazer prosternação, mas não é para fazer prosternação durante a iniciação. Mas isso é uma coisa que acontece com alguns praticantes. Né? Eu quero agora recitar um mantra, né? Não, gente, é para fazer uma coisa, para fazer aquela coisa ali que é para fazer. E a gente precisa aprender a disciplinar nossa mente nesse sentido. Aí a outra, né? A falta de aspiração, que eu já falei aqui, né? Realmente a gente precisa dessa bodhicitta de aspiração, realmente, né? De querer realmente atingir o despertar para poder liberar todos os estejos dos nossos julgamentos. E a pessoa que ouve só por curiosidade, personagem comum também dentro das salas, né? Eu vou ouvir aí o que está falando, aí ele pega, transforma tudo, põe lá no seu potinho envenenado, pronto, está feita a confusão. E não vai ter benefício nenhum. E a outra, não suportar as dificuldades. Tá? Porque as dificuldades virão, né? Não tem jeito, né? As dificuldades estão aí, então a gente vai precisar, com paciência, superar isso. Tá? E hoje nós temos aqui alguns poucos minutos, porque nós temos muitas historinhas, que é o comentário de Buda Ghosa. Vamos ver se eu consigo aqui dar uma abreviada. Mas é porque tínhamos esses pontos super importantes que precisamos trazer aqui. Que é como que o Buda Ghosa ele vai explicar como é que é esse caminho gradual para a gente ver a verdade na verdade e o que é injusto no que é injusto. E aí ele nos traz a história de Sumedha. Sumedha era um brahmane muito, 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 muito rico, né? E ele já tinha assim algumas aspirações, né, para seguir a sua via espiritual. E aí, quando o pai dele faleceu, né, que ele ia herdar todo aquele poderio, toda aquela imensa riqueza dele, ele resolveu abandonar tudo, a família, a riqueza, tudo, e foi para as montanhas meditar, fazer lá as yogas dele, né, que eram as práticas que ele já tinha aprendido. E aí um dia ele levitou e estava fazendo lá um sobrevoo e viu que numa cidade próxima dali as pessoas estavam arrumando lá o caminho porque estava vindo um Buda. E aí ele resolveu também ajudar, mesmo ele sendo um yogi assim tão avançado, ele falou, não, eu vou lá ajudar também. E aí, na hora que ele desceu lá para perto lá do caminho, ele viu que estava faltando ali um pedaço e o Buda já estava ali chegando, né? Aí ele pegou a pele dele, né, de antila, porque ele era a única veste que ele tinha, ele pegou, colocou, né, no caminho e viu que era insuficiente, e aí ele deitou, né, e serviu de ponte para que o Buda não pisasse, então, naquele caminho que estava impróprio para o Buda passar. E aí o Buda, né, vendo isso, falou assim, olha, você será um Buda, você renascerá como Gotama, né, o Siddhartha Gautama, e vai se tornar um Buda. E aí, né, vou abreviar aqui a história, passaram-se, então, 23 Budas e tudo mais, e aí 400 mil kalpas. O que fez Sumedha, né? Ao longo desses 400 mil kalpas, ele foi acumulando mérito e acumulando sabedoria. E aí ele veio, né, numa das último renascimento dele, ele então faleceu e renasceu no paraíso de Tushita. E aí os deuses
falaram para ele, olha, você precisa descer no útero, né, de Mahamaya para ter um renascimento, então, como no Siddhartha Gautama, né, como já está previsto nessa profecia que foi feita para você. E aí os deuses o ajudaram, ele desceu lá do paraíso de Tushita, renasceu, né, no seio de Mahamaya, e aí tem a historinha que todos vocês já conhecem, né? Ele ficou lá sendo treinado em todas as melhores artes, literatura, tudo mais, né? Todos os conhecimentos disponíveis na época, porque seu pai não queria que ele se tornasse um praticante espiritual e atingisse, né, o despertar, e sim que ele se tornasse um monarca como ele, né? E aí ele seguiu ali, e aí os deuses, né, sabendo, né, da trajetória que ele devia, se transformaram, né, num doente, num velho e numa pessoa morta, né, num cadáver, se transformaram e ele, então, o príncipe teve contato com esses três deuses transformados nesses corpos, né? E aí ele perguntou para o seu cocheiro, perguntou assim, mas o que é isso, né? E aí ele falou assim, não, isso acontece com todos nós. Ah, comigo também? Sim, Senhor, com você também vai acontecer isso. E aí ele voltou muito reflexivo lá para o palácio dele, e aí ele resolveu sair de novo, e aí os deuses permitiram que ele estivesse em contato, então, com um asceta, com um praticante que era bem comum na Índia nessa época. E aí ele viu que ele poderia, então, pôr fim ao nascimento, à velhice, à doença e à morte. E aí ele segue, então, na sua via espiritual. Os deuses elevam ele e o seu cocheiro, né, achando aí o cavalo, elevam as suas patas, né, para que ele possa sair do palácio sem ser ouvido, né, para que ninguém ouvisse, porque tinha havido aquela festa lá famosa, né, que eu já contei aqui, e aí ele sai, então, sendo levado por esses mesmos deuses que vamos dizer, o instruíram, né? Instruíram não, deram essa recomendação quando ele estava lá no paraíso de Tushita. E aí ele é convidado pelo rei de Magadha para seguir lá no reino dele, e aí ele falou, realmente eu não quero essa vida de ser um monarca, eu quero seguir minha vida espiritual. E aí ele vai ter um encontro com a Lara Kalana e o Daka Ramaputra, que são os mestres, que o convidam, né, para ficar ali, e ele diz que não, que ele vai, né, seguir o caminho dele espiritual. Chega lá na árvore Bodhi e resolve ficar ali, né, depois de 6 anos de práticas bem ascéticas, bem duras mesmo. Ele vai para a árvore Bodhi e resolve, então, atingir o despertar. Ele sofre, então, as tentações de Mara, né, do desejo, né, e ele pede o testemunho à terra, e ele, então, atinge o perfeito e sublime despertar. E aí vem, então, Brahma, que pede a ele para que ele ensinasse, e ele diz que ele não ensinaria, porque ele viu que as pessoas não estavam preparadas para aquilo, né? E aí ele vai, depois eles fazem oferendas, né? Os deuses Brahma fazem oferendas e ele resolve, então, ensinar. Então, essa é a historinha que o Buddhaghosa nos traz, né? O próprio Buda, né? O próprio nosso Buda Shakyamuni, que está aqui representado nessa tanca, ele levou 400.000 éons, 400.000 kalpas, para passar do estado de Sumedha, né, que já era um yogi muito avançado, para poder chegar no estado do Buda Shakyamuni. Né? E todo mundo, né, vocês podem ver essa historinha em detalhes, né? Isso aqui o Buddhaghosa nos traz uma visão mais como um mito mesmo, né? Vocês estão vendo todos esses elementos dos cavalos, dos deuses e tal, voando e tudo mais, mas para a gente ver que essa é uma via longa, né? E que nós devemos realmente ter paciência, ser gentil com a gente mesmo, para que nós possamos caminhar e ver, né, essa verdade, na verdade, né, viver nesse estado de talidade.
E aí ele vai, nesse mesmo capítulo, ele vai contar a história de Sariputra e Modaliana também, de Kulapala e Mahakal, dos Yasa e os 54 companheiros, os 3 irmãos Kassapa, Sarada e Sirivada. Então, são todos, né, renascimentos, alguns deles são renascimentos anteriores, né, do Sariputra, do Modaliana, como é que eles também, ao longo das vidas, né, aqui como Sarada e Sirivada, ele, ao longo das vidas, eles também foram acumulando mérito, acumulando sabedoria, fazendo aspirações para atingir o despertar, e aí eles foram admitidos como os discípulos principais na primeira sanga lá do Senhor Buda. Então, esse é o exemplo assim de profunda compaixão do Buda Gosa com a gente, de ver que esse caminho é gradual, gente. Entendeu? Nós já tivemos, né, um renascimento precioso aqui, né, tendo essa preciosa existência humana, mas né, encontramos Dharma. Então, devemos aproveitar essa belíssima e abençoada oportunidade de realmente estudar e praticar o Santo Dharma, porque assim nós vamos poder realmente nos liberar do sofrimento, vendo as coisas tais como elas são, e ver os seres tais como eles são, né? E assim, dessa maneira, nós liberarmos eles de todos os nossos julgamentos. Já pensou que maravilha a gente não pensar nada a respeito de absolutamente ninguém, gente? Nem do passado, nem do futuro, não projetar nada em relação a todos os seres, né? Os humaninhos que agora coabitam com nós aqui com a gente nesse planeta, mas todos os outros do passado, né? Não pensar nada a respeito do outro, né? Esse é um dos ensinamentos lá de Lojong, mas tão profundo. Então, é para isso que a gente pratica, né? Para que a gente tenha realmente por eles todos, né? Um profundo, um absoluto respeito, né? Pela existência, né? pela vida deles, e fazer tudo para que eles realmente possam ser felizes, né? E é assim que a gente abre mão dos nossos recursos, quaisquer que seja, né? A nossa vida, o nosso tempo, nossos recursos financeiros, para que realmente possa fazer os outros seres felizes. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Gente, vai no hemocentro, sabe? Torna-se um doador de sangue, sabe? Todo mundo tem alguma coisa para dar. A gente não pode continuar nessa visão mesquinha e querer progredir no Dharma. Não vai dar certo isso. Então, que vocês tenham realmente uma motivação genuína, verdadeira de seguir no Dharma, né? Vá se desapegando desse samsara. Vocês já viram que é sair dessa visão iludida, né? A gente acha que as coisas são uma coisa e elas não são. Que vocês partam realmente para uma visão mais sincera e verdadeira. Tá bom? Tem o nosso tempo, gente, mas temos aqui mais uns poucos minutinhos. Se tiver alguma pergunta, hoje foi meio profundo aqui. Lama, Bom, então, repitam. Vai falar alguma coisa, Alexandre, que eu vi a luzinha piscando? Só uma pequena em relação ao sofrimento. Eu não estou ouvindo. Parece que... Está ouvindo agora? Não, está muito ruim o som. Em relação... Um minutinho. Em relação ao sofrimento, parece que essas aspirações... Está ouvindo ainda? Não? Está ouvindo não, Lama? Está ouvindo muito ruim. Oi? Melhorou? Se puder resumir, talvez eu consiga ouvir um pouquinho. Eu só ouvi em relação ao sofrimento, aspiração. O sofrimento, parece que o sofrimento é algo assim
Parece que o sofrimento é algo necessário para o nosso caminho, para a gente ter aspiração, porque dá para observar que os momentos assim de sofrimento mais difíceis na vida, a gente fica mais inspirado, de fato, a fazer as práticas, a seguir em frente, né, com todo o ensinamento. Então, seria o sofrimento é algo necessário, né, pelo que eu estou entendendo aí das informações, do ensinamento. Eu não sei se eu Algo entendi necessário, direito. né, o sofrimento. Assim, não é que a gente vai gostar do sofrimento, não. A gente realmente está aqui para escapar dele, entendeu? Não é essa coisa assim, sadomasoquista, não. Mas nós precisamos ver a característica insatisfatória dos fenômenos, entendeu? É isso que a gente vai precisar ver gradativamente, né? Porque às vezes a gente fica, o sofrimento e tal, fica muito apegado, ainda mais nessa cultura judaico-cristã que a gente vive, né? Mas é ver a característica da insatisfatoriedade de todos os fenômenos, entendeu? E aí, quando as adversidades surgirem, né? Porque é natural que ela surja, que a gente tome isso como via. Então, se é uma oportunidade, sei lá, se é uma doença que vem, é bem-vinda a doença, entendeu? É uma oportunidade de prática. Né? Se enfim, qualquer dificuldade que seja, que bom, é oportunidade de prática. A gente não pode esquecer que nosso objetivo é o despertar. Tá bom? Entendeu? Deu para ouvir bem? Não, deu para ouvir bem, mas eu não quis dizer nesse sentido aí de que você deve procurar o sofrimento. Eu quis Tá dizer muito assim, no ruim, sentido Alexandre, eu de não que estou conseguindo te você, ouvir. quando... eu acho que Ou não tem mais digita. recurso aqui, não. Eu só estou pensando se tem mais alguém no KPG para a gente Não, fazer a dedicatória. E aí eu posso responder depois para vocês, tá bom? Que aí a gente encerra, não sei se tem mais alguém no KPG, porque fica todo mundo, assim, esses personagens sem fotinho, não sei se tem mais alguém no KPG. Então, vamos só fazer a dedicatória, e aí você digita a sua pergunta, Alexandre, tá bom? Então, o que a gente faz? certo, depois. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Então, gente, olha, quem estiver no KPG e puder, né, agora já ir lá compartilhar o café com Lama Sonam, fica à vontade, tá bom? Senão a gente faz aqui e responde ao Alexandre. Fala, Alexandre. Ou então digita. Alexandre, não seria melhor você desligar a câmera? Talvez é por causa, acho que do fluxo aí da internet, seu deve estar ruim. Ele está sem microfone. Agora sumiu de vez. Eu vou encerrar a gravação aqui, Lama. Tá bom, encerra então. Obrigada.